5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Estátuas de cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. E quem pediu a música de hoje foi a cantora Valéria Freitas. Ela é de Nilópolis. Ela entrou aqui, ó, no canal no nosso canal do YouTube e pediu esta música. Tá aí, Valéria de Freitas, a música que você pediu. Aí, muito legal, minha querida e linda turma de História, turma de primeira série. Neste dia 10 de agosto de 2020, nós vamos fazer a correção da prova de vocês. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Nós estamos, nesse momento, comemorando 7.284 visualizações. Muito legal, graças a todos vocês. Eu gostaria de agradecer a nossa diretora, a dona Carmen. Eu tive um pequeno probleminha, tive que me ausentar um pouquinho do colégio e ela assumiu, e alguns outros professores também, as turmas, até que eu pudesse estar prontamente estabelecido. Então, muito obrigado a todas as senhoras, tá legal? Então agora é hora de separar os meninos dos homens. Isso é só do UFC. Vamos fazer a correção da prova. Antes, por contudo, eu gostaria de fazer aqui, a pedido da direção e dos colegas professores, gostaria de fazer um pedido para vocês. Mais uma vez, vou pedir para vocês, para que vocês podem usar o nickname de vocês, aquele nome de jogo, né? Da forma que vocês quiserem. Pode colocar até do lado de fora, mas lá do lado de dentro, quando tiver escrito o nome do aluno, por favor, coloque o nome de vocês para a gente identificar quem é. Numa turma aí, acho que de segunda série, o aluno vai ficar sem nota, porque ele colocou SS, SS. Lá dentro ele colocou a mesma coisa e nenhum dos professores conseguiu identificar. Então, por favor, evitem de colocar lá dentro nomes como OQQ, Blackpink, Clash Royale, VT, Galaxy, Delícias da Fabi, Ciganas Anaí, YO, UI, DM, Game Player. Tá legal? Então, estamos combinados. Então, vamos pegar agora aí caneta e papel para fazer a anotação dessa avaliação de vocês. Tá legal? Sempre lembrando a vocês que a ideia aqui é fazer que vocês fixem o conteúdo. Não foi de dar a prova mais difícil do mundo, mas também eu não posso facilitar. Pedir para que vocês observassem sempre, que eu estava colocando algumas observações ali no quadro, alguns itens que eu estava destacando, porque seria realmente muito importante. E quem seguiu essa regra se deu bem na prova, tá legal? Também pedi que lessem mais uma vez, lessem a prova inteirinha, para depois começar a executar a prova, porque provavelmente no meio de uma questão e outra você vai se achar mais adiante e você vai poder fazer uma boa prova, tá legal? No final vai ter um parabéns aí para vocês sabem que essa prova eu estou juntando com o teste, somando teste mais prova, dividido por 2, para lançar nota, legal? Então eu tenho um parabéns especial aí para um aluno que gabaritou. Quem será esse aluno? É domingo. É nada, é hoje que é segunda. Então vamos lá. A questão número 1, nesse modelo de quarentena, eu pergunto assim, muita atenção, pessoal, para o que está colocado nas perguntas, porque tem um aluno que fala, professor, isso aí foi pegadinha. Não foi pegadinha, foi falta de atenção. Aparentemente, uma pessoa ou outra vai achar que a prova ficou fácil para quem estudou. Para quem não estudou, realmente fica complicado. Porque, por conta de algumas coisas que eu vou colocar diferente, se podemos dizer, ou se é possível negar, esse tipo de coisa. Então, a questão 1, ela está dizendo assim, ó,
O continente, observe também uma coisa importante na prova. Se tem alguma coisa escrita em um ponto, se tem mais alguma coisa escrita depois, que depois vem a interrogação, então preste atenção que nessa primeira parte, ela está correta. Se tiver alguma coisa para ser discordado, vai ser do segundo ponto em diante. Legal? Fica a dica. A primeira questão ela diz assim, ó, o continente americano foi colonizado principalmente por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Pessoal, o continente americano, não estou falando de um local só. Nós, historiadores, costumamos chamar lá os Estados Unidos, hoje eu até estava falando com o meu filho Brian sobre isso, nós costumamos colocar lá a parte lá da América do Norte, especialmente os Estados Unidos, como estadunidenses. Porque meu filho estava conversando com a menina e ela falou que eles que são América. Meu filho, aqui do Brasil, não é América. Como assim? Complicado, né? Claro que somos América. Somos a América do Norte e eles são América... Perdão, nós somos a América do Sul e eles América do Norte. Então, eles com essa mania de americano, eles são ali estadunidenses pra gente, tá legal? Então, quando a gente fala de o continente americano, a gente está falando das Américas, tá bom? A influência da Espanha, a influência de Portugal, a influência da Inglaterra. Então, é essa a ideia, tá legal? Formas diferentes que foram colonizadas e tudo. Então, a ideia é essa da prova. Questão número 1. O continente americano, tá? América do Norte, Central e do Sul, continente americano, foi colonizado principalmente por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Porém, o processo de colonização aconteceu de forma distinta entre os países do continente. Perfeito. Enquanto nas Américas Norte, na América do Norte, havia uma forma que o pessoal não fazia diretamente a exploração, eles estavam indo lá para colonizar, para morar. Na América Central e na América do Sul já era diferente, né? Era uma colônia de exploração. Lê a prova toda, então essa questão é verdadeira. Derrubou muita gente essa questão, né? Eu sinto muito, presta atenção na prova. A questão 2 diz assim, ó, podemos dizer que os países considerados latinos, olha aí, latinos, quem são latinos? Latino é o pessoal aí que fala português, que fala espanhol, que fala italiano, que fala francês, né? A Itália não está aí nesse contexto aí, mas está dentro dos latinos. Então vamos lá. Tiveram uma colonização de exploração, acabei de falar. Ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas da natureza, aí eu coloquei até alguns exemplos, madeira, pedra preciosa, entre outros, e cultivavam produtos tropicais, cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros, e em relação e em resultado a essa intensa exploração, os países latinos herdaram nesse período um grande atraso socioeconômico que reflete nos dias atuais. Perfeita, questão verdadeira, sem mistério nenhum. A número 3. Os países que fazem parte da América anglo-saxônica. Pessoal, anglo-saxônico, tem alguma coisa a ver com latino? É o pessoal de língua inglesa, muito fácil. Aí estamos falando da América do Norte, ó. Os países que fazem parte da América anglo-saxônica tiveram uma colonização de povoamento, que é essa diferença que é aqui de exploração, lá de povoamento, bate nessa tecla o tempo inteiro. Nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada à exploração de riquezas, com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os próprios habitantes. Ponto. Aí eu estou afirmando. Depois do ponto aí, ó, vem a pergunta agora. Essa característica foi de fundamental importância para que países como Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações. Questão verdadeira. Se bem que o Canadá aqui tem uma particularidade, né? O Canadá tem uma parte que fala inglês, que é da área anglo-saxônica, e tem uma parte que ele fala francês. Mas, né? Isso aí é uma outra questão. Vamos deixar isso para um outro momento. Tem também o problema das Guianas, né? Tem Guiana Francesa, na América. Enfim, vamos deixar isso para outra questão. Em outro momento a gente problematiza isso em sala de aula. A questão número 4 diz assim, ó. O fator determinante para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos está ligado a fatos históricos. Ponto. A forma de ocupação é raiz das condições atuais dos países do continente.
Gente, eu estou repetindo a questão de cima em outras palavras. Não é? Só para poder fixar o conteúdo de vocês. Questão verdadeira, questão fácil. A 5 diz assim, ó. Um dos últimos teóricos que escreveu sobre a empreitada de Colombo, ó, foi Samuel Eliot Morrison, em 1492. Para ele, Colombo descobriu a América por acidente. E mesmo que tenha sido por acidente, trata-se de uma descoberta, tendo como exemplo o descobrimento de ouro no Brasil, que também foi um tipo de descoberta por casualidade e não totalmente intencional. Questão verdadeira. Caso vocês vejam alguma diferença qualquer na prova de vocês, não tem problema, entre em contato comigo, a gente faz alteração de nota se for o caso, tá bom? Qualquer alteração que vocês tiverem aí. A número 6. A ideia de América, tal qual conhecemos hoje, é na verdade uma invenção de nossos colonizadores, servindo para justificar a existência dessas terras, pois não eram terras que eles conhecessem. Precisavam criar versões que explicassem a existência de povos do outro lado do Atlântico, posto que nem mesmo a Bíblia, tida na época como a verdade absoluta, tratava desses povos ou dessas terras. Ou seja, ninguém conhecia essa área aqui. Por isso que a invenção da América. Tem até um filme brasileiro que eu falei isso, o Caramuru, a invenção do Brasil. Essa América tiver que ser inventada. Portanto, não fomos descobertos pelos europeus, mas sim inventados a partir de suas necessidades de explicar o que haviam encontrado. Questão verdadeira. A 7 diz assim, ó, a mita era uma forma servil de origem inca, reutilizada pelo conquistador espanhol. A mita não é invenção espanhola. A mita foi reutilizada, eu falei isso em sala de aula, para a exportação da mão de obra indígena, principalmente para a exploração mineral. Questão verdadeira. Não sei a dificuldade que vocês tiveram também. A 8ª diz assim, podemos afirmar que, de um lado, a visão de Bartolomeu de las Casas denunciava a sociedade colonial como distorcida, de desequilíbrios e de injustiças. E, de outro lado, a visão geral dos colonizadores defendia que aquela sociedade era benéfica para os indígenas. Olha a romantização aí. Uma vez que a civilização europeia era superior às civilizações americanas encontradas pelo colonizador. Essa questão é verdadeira. Aqui, o problema aqui está sendo essa visão deles de que eles eram melhores. Nós falamos bem sobre isso, sobre o eurocentrismo. E a 9 vai dizer assim, ó, quando os europeus chegaram na América, estima-se que viviam nessa região algo em torno de 80 a 100 milhões de indígenas, porque eles chamavam de índios. Tanto faz, aqui não tem problema não. No Brasil, a estimativa gira em torno de 3 a 6 milhões de indígenas, divididos em 1.500 grupos étnicos e 40 línguas distintas. A maioria estava incluída nesses troncos, os tupis-guaranis, que viviam no litoral. Aí tem ali, ó, os caribes, também tem os aruaques, os caribes na região amazônica, os Gês no interior, assim, está aqui. E aruaques também na região da Amazônica, botei separado. Porém, hoje restam apenas 300 mil índios. A questão está certa. A questão é verdadeira. E a 10, que pode ter complicado um pouquinho mais para quem dormiu na aula, está dizendo assim, ó, a visão colonizadora, a visão deles, do índio preguiçoso e indolente, o que a gente precisa derrubar isso de qualquer forma, não existia, né? Mesmo porque ele tinha as atividades dentro da aldeia dele, da tribo dele, então isso não existe, a gente tem que derrubar essa ideia. Então vamos lá. A visão colonizadora do índio preguiçoso e indolente cairia por terra, não somente pelo fato de ter sido escravizado, mas também porque, mesmo antes na sua comunidade, ele também tinha o seu trabalho, acabei de falar. E a visão da não utilização do índio como mão de obra também estaria na forma dúbia que a administração colonial portuguesa deu para essa questão. Se, de um lado, criava uma legislação que proibia a escravização do indígena,
com o apoio dos jesuítas. De outro, tínhamos a pressão dos colonos que necessitavam de mão de obra. A coroa portuguesa acabou por permitir a escravização do índio capturado nas chamadas guerras justas, que eram os conflitos com os indígenas que se rebelassem contra os portugueses ou contra a Igreja Católica. A questão é verdadeira. Pode ter ficado um pouco mais complicada aqui, a questão ficou longa, mas a questão é verdadeira. Minha ideia também não é de facilitar muito a vida de vocês, é de, mesmo porque lá fora vocês vão ter desafios, ENAD, Enem, e essas questões foram bem parecidas com as questões do Enem, do ENAD. Vocês vão estar daqui a pouquinho, daqui a mais algum tempo, próximo dessas questões. Então, a gente tem problematizado bastante essas questões, tá bom? Então, agora sim, eu gostaria de deixar os parabéns para um aluno que, juntando uma avaliação, né, o teste mais a prova, ele gabaritou os dois, fechando com média final de nota 10. Parabéns para você, Jorge Luiz Ribeiro Campos. Mais uma vez você gabaritou a prova. Parabéns. Não se esquecendo que nós estamos em quarentena, nós não estamos em férias. Um grande beijo no fundo do seu coração. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem bem.